Mas eu vou retomar a questão dos termos. Eu tenho insistido muito que devemos usar os termos corretos. Usar o termo desmatamento para se referir à conversão ou supressão de vegetação nativa campestre e savânica não ajuda a educar o público leigo, que continuará com percepção errada de que os campos nativos são áreas degradadas, já desmatadas, e por isso sem valor para a conservação. Então é muito grave isso. Não é uma questão semântica, é de educação do público. Tá? Essa incompreensão é aproveitada pelos interessados na desproteção dos campos, alegando, por exemplo, que para plantar soja nessas áreas não precisa desmatar. Eu escutei esse argumento na discussão da comissão lá que aprovou o PL 364 na Câmara Federal. Tá? Então, eu percebi então que esse é muito importante, que esse termo, né, que as palavras sejam usadas corretamente. O equívoco é reforçado ao seguir se referindo à Lei 12.651 de 2012 como Código Florestal, né, em vez de Lei de Proteção da Vegetação Nativa. E aí eu li, no convite que eu recebi, o público-alvo do evento é a Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento. Tem que trocar o nome dessa comissão. É uma canetada lá. Trocamos o nome da comissão para expressar mais adequadamente que a comissão se refere a todos os tipos de ecossistemas, não só os florestais. Senão, os membros dos ministérios vão achar que é só desmatamento. E não é só desmatamento, nós estamos falando de supressão de vegetação não florestal. Tá? Se quiser, pode falar desmatamento de florestas e supressão de vegetação não florestal, mas aí vai ficar um nome enorme. Tá? Para transformar essa foto aqui, o professor Guerra já tinha mostrado antes, para transformar esse campo nativo aqui, que está rapado, é um campo rapado, não é um campo, né, com toceiras, com arbustos, né? Transformar em soja, não precisa desmatar, basta aplicar herbicida com uma máquina como essa, que às vezes a gente encontra nas estrada rodando, né? E eu passei no Cité Lavras do Sul, numa estrada vicinal, parei para tirar foto e senti aquele borrifado, aquele cheiro de produto químico, não sei o que era, provavelmente era um herbicida que estava sendo aplicado. Bem, então eu vou falar sobre os impactos da supressão da vegetação nativa campestre sobre diversidade de serviços ecossistêmicos. Mas eu vou me deter em alguns resultados do projeto Nexus Pampa, que nós realizamos, né, usando um delineamento amostral pareado. Parcelas de campo nativo preservado foram comparados com parcelas equivalentes, né, no mesmo tipo de solo, na mesma altitude, na mesma... Enfim, tudo semelhante, ou seja, assumimos que o campo que havia antes da área ser convertida na parcela pareada eram parecidos esses campos, né? Convertidos para soja, para eucalipto e para arroz. Eu vou me deter nos resultados, comparação com soja e eucalipto, tá? No que se refere a serviços ecossistêmicos. Tá? Eu vou explicar essa figura e ela tem aqui o resultado, a comparação de eucalipto com campo e soja com campo. Essas parcelas pareadas. Tá? Há um número grande de repetições aí, e para cada uma dessas áreas foi avaliado, então, serviços ecossistêmicos. O nível de serviços ecossistêmicos. Tem vários aí listados, estão indicados aqui. Eu destaquei aqui um que é o WI, que é produção de água. Tá? Só para dar um exemplo. Então, aqui são os vários serviços. Alguns, então, por exemplo, com o eucalipto, né, a produção primária aumenta, a fração da radiação fotossintética, enfim, vários apenas aumentam alguns, mas a maior parte dos outros serviços diminui com o eucalipto. E o mesmo vale para a soja. Tá? A produção de água, inclusive. A produção de água diminui com o eucalipto e diminui com a soja. Para o eucalipto, WI está aqui, o último, significativamente diminuiu. Né? Para a soja, a redução não foi significativa. Tá? Então, isso para dar um exemplo, né, do impacto da conversão, isso utilizando parcelas em campo. Os serviços foram avaliados por meio de modelos. Quer dizer, nós temos que assumir que os modelos, que os parâmetros dos modelos são aceitáveis, são válidos, né, para esses vários serviços que foram avaliados. Aí tem estoque de carbono, né, tem vários serviços, não vamos ter tempo para entrar nos detalhes. Né.
Aqui é uma avaliação da multifuncionalidade, que é o conjunto desses serviços, é um número que integra todos esses serviços, e significativamente, tanto o cultivo de eucalipto como o cultivo de soja reduziu a multifuncionalidade, na linha daquela figura que o professor Guerra já mostrou antes, né, de que isso tem relação com a diversidade, ou seja, áreas convertidas apresentaram menor diversidade, né, de plantas, por exemplo, e isso tem a ver com a multifuncionalidade. Tá? Avaliando isso numa escala mais ampla, no Pampa estendido, ou seja, saindo apenas do Pampa brasileiro e entrando no Uruguai e Argentina, que é a extensão quer dizer, o Pampa mais ao sul daqui, né? Também nesse artigo do José Paruello, nosso colega lá de Buenos Aires, e da Argentina e do Uruguai também, esse mapa mostra o nível de... é uma medida, né, que é um indicador, né, de serviços ecossistêmicos, com base em índice de vegetação. E notem que, quanto mais escuro, menor é a oferta de serviços, né? Então, aqui no Pampa brasileiro, notem que a área onde tem maior conversão é onde tem menor oferta de serviço, justamente as áreas mais convertidas. Quer dizer, é compatível, então, esse índice com aquela outra medida de multifuncionalidade que eu mostrei antes. Né? Tem um outro aspecto também que nós avaliamos, isso em campo, que é a invasão por plantas exóticas. Então, foram áreas de campo nativo remanescente que foram avaliadas, e elas foram amostradas, e o entorno dessas áreas remanescentes foi avaliado, a paisagem de entorno foi avaliada quanto algumas características da paisagem, por exemplo, cobertura com lavouras no entorno, a densidade de estradas, o quanto de campo remanescente tinha no entorno, e quanto de invasora tinha na área de estudo. Quer dizer, aqui a área de estudo e o entorno. E nós encontramos que, esse gráfico aqui é mais intuitivo, a cobertura com espécies invasoras foi, e aqui são dois níveis, né, de duas classes de cobertura com campo no entorno da área de estudo. Não na área de estudo. A área de estudo, obviamente, ela era um remanescente de campo. Mas no entorno, na paisagem de entorno, com menos de 30% de campo na paisagem de entorno, a cobertura de espécies invasoras foi significativamente maior do que quando a área de campo remanescente tinha mais de 60% de campo no entorno, na paisagem de entorno, da área de estudo. Tá? Isso está publicado, da Ana Clara Guido. Outro aspecto que eu quero destacar é que o uso pastoril da vegetação nativa campestre para a produção pecuária permite, ao mesmo tempo, a conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. Isso já foi falado aqui, mas nós vamos apresentar algumas evidências, né, ou mencionar alguns projetos em que nós medimos isso. Né? Nós coordenamos o projeto de pesquisas ecológicas de longa duração dos Campos Sulinos, já projeto iniciado em 2009, 2010, e nós temos estudado, então, nessa rede de sítios, de áreas de pesquisa, incluindo o Pampa e campos de altitude, nós avaliamos, então, o efeito, né, da exclusão do pastejo. Um dos objetivos desse projeto, desse experimento, foi avaliar o que acontece quando nós removemos o uso pastoril, em termos de biodiversidade, o que acontece, qual é o impacto, e também avaliar em parcelas, era um experimento, né, com em cada bloco, 3 parcelas, exclusão do pastejo, o uso tradicional, pastejo, né, conforme manejado na propriedade, e um terceiro tratamento, que era um diferimento. Eu não vou mostrar o resultado, não vai ter tempo, mas o que nós observamos nesse experimento e em outros desse mesmo projeto é que as boas práticas de manejo pastoril conservam a biodiversidade e melhoram a produtividade, tornando a pecuária sobre campos nativos mais competitiva para evitar a conversão em outros usos que implicam destruição da vegetação nativa. Então, o que nós avaliamos? Primeiro, definitivamente, a exclusão do uso pastoril é prejudicial à biodiversidade dos campos. Então, com esses resultados, nós
definimos que claramente reserva legal, unidade de conservação, tem que manter o uso pastoril para conservar a biodiversidade tipicamente campestre. Quer dizer, unidade de conservação que prevê a exclusão da atividade do uso pastoril, nós não vamos conservar campo, vamos conservar outros tipos de ecossistemas, mais lenhosos, mas não campo. Tá? Isso é resultado já bastante robusto que nós obtivemos. Tá? E a questão das boas práticas, eu vou mostrar mais outros resultados. Nesse mesmo projeto, nós tivemos a oportunidade de colaborar com a professora Débora Roberti, né, lá da UFSM, da micrometeorologia, e lá em Aceguá, onde nós temos tínhamos um experimento de manejo, foi avaliado por meio de essas torres de fluxo o quanto, né, as emissões de gases de efeito estufa, o balanço de emissões. Essa é uma figura síntese, né? Então foram 2 anos de avaliação e foi encontrado que aí tem emissões de carbono, de NO2, de metano, e no final tem o balanço, né, que é o quanto, né, negativo é quando há fixação de carbono, o balanço é negativo, ou seja, emitiu menos do que fixou, considerando as emissões de metano, que vem do gado, sobretudo do gado, mas também do solo. Né? Então, no primeiro ano foi negativo, ou seja, houve um balanço negativo de emissões de gases equivalentes, né, CO2 equivalente. No segundo ano foi um pouquinho positivo. A média dos 2 anos foi negativa. Então, a conclusão que nós tiramos é que o uso pastoril da vegetação nativa campestre, mesmo considerando as emissões de metano pelo gado, contribui para um balanço negativo de emissões de gases de efeito estufa. Nós temos que ampliar mais esse trabalho, esperamos que tenhamos mais torres de fluxo para comprovar, mas quer dizer, os sistemas de produção sobre campo nativo têm esse potencial, ou seja, a carne produzida aqui, ela contribui para a mitigação das mudanças climáticas. Não é que eu esteja produzindo e emitindo menos, né? Porque a lógica das emissões de gases de efeito estufa na produção pecuária tem sido completamente diferente dessa. Quanto mais intensiva a produção, menor é a emissão de metano por unidade de produto. Aí é óbvio que a produção mais intensiva vai emitir menos por unidade de produto. Mas aqui eu não estou interessado em emitir, eu estou interessado em fixar carbono. Né? E aí a lógica é outra. Né? Então, se eu intensificar aqui, se eu substituir o campo nativo por pastagem plantada, provavelmente eu vou perder essa capacidade de fixação de carbono aqui. Só na conversão já vai haver uma perda brutal. Pode ser que depois, com manejo e tal, pare de perder, mas só na conversão já vai acontecer uma perda. Isso não é computado nas contas aí das emissões de gases de efeito estufa pela produção de carne. Então, a carne produzida sobre campo nativo, ela pode ter um selo. Primeiro, produto da biodiversidade, e segundo, contribui para a mitigação de mudanças climáticas. Tá? Eu queria falar também sobre o efeito da estabilidade, o efeito da diversidade, da riqueza de espécies sobre a estabilidade ecossistêmica, frente a mudanças climáticas. É um pouco complicado de explicar esse gráfico. São vários gráficos e está muito pequeno aqui. Eu vou me deter nesse aqui, que é seca. Eventos de seca. Foram estudadas parcelas de campo, remanescentes de campo, e nós temos dados de riqueza de espécies e diversidade de plantas em geral. E estudamos uma série temporal de imagens de satélite com índices de vegetação, que refletem produtividade primária, produção primária. E também temos a série climática, identificamos períodos de anomalias, tanto de chuva como de seca, num período aí de quase 18 anos. E aí relacionamos, então, qual foi a reação dessas parcelas a essas anomalias climáticas. Se elas tiveram, quanto elas tiveram de resistência, ou seja, qual foi a mudança que aconteceu durante o evento anômalo climático, e qual foi a rapidez com que, a resiliência, com que essas parcelas atingiram aqueles níveis de produção primária anteriores à anomalia climática. E aí nós temos uma relação, esses pontos aqui refletem os efeitos. Então, quando eu tenho, quanto mais para a direita e quanto mais para cima, maior foram os efeitos, né, de riqueza, que é a riqueza de plantas, sobre a resistência. As diferentes cores são diferentes tipos de campo.
campos com espécies que crescem mais rápido, campos com espécies que crescem mais lentamente. E, em geral, alguns tipos de campos tiveram efeitos positivos da riqueza de espécies sobre a resistência, outras tiveram efeitos positivos quanto à resiliência. Em síntese, em geral, né, as comunidades com maior riqueza de espécies tiveram efeitos maiores, foram mais resistentes ou mais resilientes a eventos climáticos anômalos de seca e aqui de excesso de chuva, mencionando a comentário, né, mais cedo sobre esse detalhe. Esse trabalho faz parte da tese da Daniela Ross, se vocês tiverem interesse em mais detalhes. É possível aumentar a produtividade da pecuária sobre campos nativos? Sim. Eu não vou me deter, porque nós não vamos ter tempo. O tempo está quase esgotado. Mas esse experimento aqui, lá da Estação Experimental da URGS, que alguns vão visitar amanhã, resultados aqui publicados nesse livro, Campos Sulinos, né, permite melhorias de produtividade só com ajuste da carga animal à disponibilidade de forragem do campo. Tá? Basicamente é isso. Quer dizer, um campo rapado vai produzir menos, né, vai ser menos produtivo em termos de produção animal, bovina, do que um campo manejado, né, numa carga animal mais adequada. Em Santa Maria, nós tivemos um outro experimento, também fazendo parte da rede PELD, em que foi avaliado o efeito do manejo rotativo com ganhos de peso, ganhos de produtividade significativos, né, conduzido pelo professor Fernando Quadros, já falecido recentemente. E por que a vegetação campestre é adaptada ao uso pastoril? Porque a ideia é de que os bovinos são animais exóticos, mas como? Nós estamos propondo usar animais exóticos em unidade de conservação. A história ambiental mostra, eu vou mostrar só esse gráfico. Isso aqui é um perfil de pólen em São Francisco de Assis, que é no Bioma Pampa, na campanha. E nós comprovamos que já eram campos desde antes da chegada dos humanos ao final do Pleistoceno. Tá? Isso aqui é um perfil, então, mostrando anos antes do presente, desde 23 mil anos antes do presente, até o presente. O presente aqui era o ano 2000. Gramíneas foram presentes, porcentagem de pólen se manteve ao longo de todo esse período. Partículas carbonizadas aumentaram ao final do Pleistoceno, né, aumentaram, depois diminuíram. Então isso indica as queimadas no período aí, provavelmente de origem antrópica. Já. E aqui é a mata ciliar, o aumento da mata ciliar nos últimos 2.000 anos. Então isso aqui nós encontramos pólen de milho, inclusive, há 2.000 anos, né, indicando a expansão guarani para o sul, acompanhando a expansão das florestas. Eu não vou me deter muito aqui, mas o importante é isso. Já eram campos. E eu queria chamar a atenção disso aqui. Eram campos que coevoluíram, as espécies de plantas coevoluíram com grandes pastadores. Né? Grandes pastadores. Então, as espécies que nós temos hoje nos campos são adaptadas ao uso pastoril. Por isso que elas respondem, elas se adaptam, elas não desaparecem sob o uso pastoril. Ao contrário, elas são mantidas sob o uso pastoril. Se nós removemos o uso pastoril, elas desaparecem. E quando o gado foi introduzido pelos jesuítas, esse gado se espalhou e, naturalmente, depois com os ataques, né, as primeiras missões, esse gado foi abandonado e ele naturalmente se reproduziu. E aí, quando as missões foram retomadas, eram gados alçados, né, gados semi-selvagens que estavam aí habitando os campos, se reproduzindo. Se deram muito bem. Né? Então, por isso, né, eu não vou me deter aqui, mas é um artigo mostrando aí que o Pampa justamente era um centro de uma região muito rica, né, em animais mamíferos dessa megafauna, né, e aqui estão listados as espécies, né, de fósseis que há evidência de que eram pastadores. Né. Temos aí Macauchenia, Toxodonte, Hemialchenia, Equus, que é o cavalo doméstico, né, é o mesmo cavalo que se extinguiu aqui, foi domesticado na Europa e depois foi trazido. Tá? Eu não vou ter tempo para me deter aqui. Então, o uso pastoril da vegetação campestre, para resumir, é essencial para a conservação da biodiversidade e dos serviços equistêmicos. E, ao mesmo tempo, e na mesma área, a atividade pecuária produz alimentos de excelente qualidade e ajuda a mitigar as mudanças climáticas. Resumindo tudo que eu falei até agora.
Impactos da supressão, então, sobre a sustentabilidade. Então, a supressão da vegetação nativa campestre causa perdas de biodiversidade e serviços ecossistêmicos nas áreas convertidas e também nos remanescentes no seu entorno. Isso é importante levar em conta. Tá? Distâncias, tamanho dos remanescentes, né? Se converter em pastagem cultivada. Ok, digamos que a gente transforme esses campos em pastagens cultivadas e se realize a pecuária sobre pastagem cultivada. O que nós vamos perder? Pastagens cultivadas são mais vulneráveis a anomalias climáticas, por serem pobres em espécies. Isso é evidente. Na última seca, lá de 2002 a 2013, é evidente. Quem tinha campo nativo se deu bem. Quem tinha pastagem cultivada se deu mal. São mais vulneráveis a espécies invasoras. Nós temos dados mostrando isso. São mais vulneráveis a problemas causados pelo pisoteio em períodos chuvosos. Quem é pecuarista sabe disso. Dependendo do manejo e adubação, pastagens cultivadas podem se tornar degradadas em alguns anos. É muito raro a gente encontrar campo nativo degradado. Porque ele tem uma diversidade de espécies ali, que mesmo que o manejo seja inadequado, nós vamos encontrar ali espécies nativas adaptadas àquela situação degradante, né, que causa aquele... do ponto de vista produtivo, é degradado. Mas do ponto de vista ecológico, é uma área de maior pisoteio, um pouco mais solo descoberto, mas as espécies nativas estão ali. Né? A supressão da vegetação nativa campestre não é percebida pelos proprietários e pelo público com perda de biodiversidade, e a supressão ilegal não tem sido combatida como deveria. Eu vou retomar a discussão da manhã, tá? Para fazer algumas considerações e contribuições ao debate. Isso aqui já foi falado de manhã, é a lei estadual. No Rio Grande do Sul, a lei negligencia a proteção da vegetação nativa dos campos, ao estabelecer uma categoria esdrúxula de área rural consolidada. Já foi falado pelo Rodrigo e na discussão hoje de manhã. A SEMA. Até março de 2004, a SEMA ainda não havia analisado sistematicamente o cadastro ambiental rural. Foi colocado hoje de manhã. Tá? Para validar ou exigir regularização dos remanescentes de vegetação nativa campestre e florestal, das APPs e reservas legais e das áreas rurais consolidadas. Dados do CAR de acesso público mostram remanescentes de campos nativos indevidamente declarados como área rural consolidada. Foi falado hoje de manhã. Praticamente inexistem reservas legais protegendo campos nativos. Por toda essa questão aí que foi discutida na manhã. O PL 364, não vou me deter, já foi discutido. As políticas públicas de combate à supressão da vegetação nativa do bioma pampa. Então, eu queria destacar isso aqui e já vou concluir. Precisam ser efetivas na escala de milhares de quilômetros quadrados. O que foi falado hoje de manhã, excelente, aqueles programas que a SEMA desenvolve, não tem problema, ótimo. Só que a escala, qual é a escala daqueles programas? É uma escala de 147 mil hectares, que é o que foi estimado, aqui eu estimei com base nos dados do Mapiomas, por ano são perdidos, 147 mil hectares, de 2012 a 2020 foram perdidos, né? Por ano, 147 mil hectares. Então, qualquer programa de combate à supressão ilegal ou de restauração, tem que pensar numa escala, no mínimo, de 147 mil hectares por ano, porque senão vai ser enxugar gelo. Né? O que adianta a gente proteger alguns poucos milhares e a supressão correr solta por outro lado? Né? Relativamente ao tamanho do bioma, isso aqui é importante. 1.470 km², que são 147 mil hectares, no Pampa, seria equivalente a uma perda anual de 30 mil km² de vegetação nativa na Amazônia. Me digam, 30 mil km² na Amazônia já teria uma campanha internacional. O Brasil está destruindo a Amazônia. O Pampa, quem se importa? Nós aqui nos importamos. Né? Mas como são campos, não são matos, não são florestas, parece que não tem importância. Para estancar essa perda anual de campos, né, as ações devem ter a mesma ordem de magnitude. Tá? Sugestões. Não sei se vai ter tempo, mas eu vou deixar aqui. O governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realizar a validação sistemática do CAR. Não fez. Propor retirar inciso 3º do artigo 2º do Código Estadual do Meio Ambiente, que inclui o pastoril como supressão de vegetação nativa, pelas razões já discutidas de manhã. Fazer cumprir a lei de preservação da vegetação nativa. É um absurdo. Um governo tem que fazer cumprir a lei. Né? Não tá fazendo cumprir a lei. Governo federal, algumas sugestões. Usar nos documentos oficiais o termo mais geral, supressão de vegetação nativa, em vez de desmatamento. Isso no discurso oficial, nas falas, tem que mudar. Não é superficial. Eu repito, porque quando eu escuto o presidente Lula falando, nós temos que combater o desmatamento, ok, ótimo, tem que combater o desmatamento, mas tem que dizer que tem que combater também a supressão de vegetação nativa não florestal, que está sofrendo mais, tá? O impacto é muito maior, a taxa de conversão é muito maior. Né? Vetar o PL 364, óbvio, se aprovado.
fazer cumprir a lei de proteção vegetação, a tarefa do IBAMA. Plano Safra, e aqui tem mecanismos que eu acho que alguns já estão, eu fiquei positivamente surpreso, né, que tem incentivos a sistemas de produção ambientalmente sustentáveis em geral, né, pelo Plano Safra. Os bancos são, né, não sei como é que está sendo implementado, mas, por exemplo, tem uma redução de juros se ele validar o CAR. Aí eu fico perguntando, os produtores do Rio Grande do Sul estão se beneficiando disso? Não, porque o CAR não está validado, né, e a secretaria diz que não pode validar porque a lei impede. Onde que está a lei? A decisão judicial. Onde está na decisão judicial que proíbe o Estado de validar o CAR? A resposta hoje, infelizmente não tem ninguém aqui que possa responder, mas a resposta do secretário hoje, do secretário adjunto, foi completamente, enfim, inaceitável. Quer dizer, ele colocou a culpa no procurador, o procurador que não leu a decisão judicial. Por que ninguém contestou isso, né? Eu não fiquei satisfeito com a resposta. Então, restringir financiamentos a monoculturas. Isso o Plano Safra pode fazer. Então, quanto o senhor vai plantar? Quantos hectares o senhor quer plantar? Por que o senhor vai plantar só soja? Por todas as razões, inclusive, nós temos que tornar os sistemas agrícolas mais sustentáveis também. Mais ambientalmente aceitáveis, né? Exigir cumprimento da lei e validação do CAR. Para conceder, aqui tem isso eu já falei isso, incluindo compensação ou seja, ao invés de baixar o juro, tem que exigir, né, o cumprimento da lei e validação do CAR para conceder financiamento, tá? Incluindo compensação de reserva legal. Por que é importante a conservação de reserva legal? A compensação, porque vai incentivar a cota de reserva ambiental. Quem preservou vai poder ter uma renda pelo fato de quem não preservou ter que pagar uma compensação para quem preservou, né? Exigir autorização de supressão para financiamento de cultivos em novas áreas de conversão. Isso é óbvio, mas o banco pede, eu não sei, alguém poderia responder? Garantir seguro rural apenas para cultivos e regiões menos vulneráveis à seca e ao excesso hídrico. Bem, eu acho que era isso que eu tinha. E Congresso Nacional, é óbvio. Rejeitar tentativas de mudar a lei de proteção da vegetação nativa que beneficiam quem a descumpriu ou pretende descumprir. A lógica do Congresso Nacional, infelizmente, tem sido essa. A lei não está sendo cumprida, ok, nós mudamos a lei, em vez de cumpri-la. Tem sido assim. Tá? E eu deixei essa última aqui, tem alguns links. Esse livro nós publicamos em 2015, ainda bastante atual, né? E está disponível, né, para quem quiser em PDF. Muito obrigado, desculpe o tempo.